Queridos irmãos e irmãs, nós vamos hoje estudar, dando continuidade no livro de Romanos, mas como o livro de Romanos é um livro um pouco extenso, e nós estudamos os 3 primeiros capítulos na sequência, corridos, depois tivemos um outro tema que foi tratado na semana passada pelo pastor Ayrton Scheunemann, que é da diretoria nacional da IELB, quem pôde acompanhar, ele falou sobre a ação social. E hoje nós voltamos, então, para o livro de Romanos. Mas como Romanos é um livro extenso, e a gente, então, se delongaria muito para tratar ele inteiro, assim, nos pormenores, na leitura corrida, eu escolhi fazer o estudo, a continuação do livro de Romanos, por alguns temas principais que aparecem em Romanos. Então, nós já falamos um dos temas principais, que é a justificação pela fé. No último encontro no último estudo que eu dirigi aqui, nós falamos exatamente sobre isso, a justificação. E aí eu dizia para vocês que justificação, quando a gente fala na Bíblia, a gente tem que entender a justificação como um sinônimo de salvação. Então, sempre que a Bíblia, ali no livro de Romanos, fala de justificação, você pode trocá-la na sua Bíblia por salvação, que daí você vai compreender melhor. A justificação não é um ato que a gente faz alguma coisa para se justificar, só recordando isso daí. A justificação é um ato divino, é um ato através do qual Deus declara o pecador perdoado. Para falar de um modo bem simples, justificação é isso. É Deus declarando que nós estamos perdoados. E aí, então, junto agora, na decorrência da justificação, nós temos início na nossa vida cristã. E essa vida cristã, então, ela é chamada de vida de santificação. Quando a gente fez o catecismo menor, e a maioria de nós não faz mais do que 5 anos, né, porque nós somos todos muito bem jovenzinhos, então faz uns 5 anos atrás que a gente estudou o catecismo menor, a gente estudou sobre os 3 artigos do credo. Primeiro artigo da criação, Deus Pai. Segundo artigo da redenção, obra de Deus Filho. E terceiro artigo, o artigo da santificação, que descreve e estuda sobre a obra de Deus Espírito Santo. Nós ouvimos muito a palavra santificação no culto, nos estudos, nas devoções, e por vezes eu fico me perguntando, será que todo mundo compreende do que é que nós estamos falando quando a gente fala em vida santificada? A vida cristã é uma vida de santificação. Essa vida de santificação, ela só pode existir em Jesus. Não existe uma vida de santificação por meio do Espírito Santo que seja fora de Jesus Cristo. E, portanto, é uma vida para ser vivida em liberdade. Mas que liberdade é essa? Não é uma liberdade que alguns possam entender como libertinagem. A vida de santificação é uma vida vivida em liberdade no sentido, não somos mais escravos e nem dominados pelo pecado. Quando a gente fala da palavra santificação, é importante a gente fazer uma observação. Existem 2 maneiras de compreender a santificação. Uma delas é um sentido amplo. E no sentido amplo, o termo santificação, ele compreende toda a obra do Espírito Santo. E o que compreende essa toda a obra do Espírito Santo? É desde o momento em que ele nos chama ao arrependimento, nos toca, nos leva a um caminho de conversão e nos concede a fé em Cristo Jesus. E depois disso, continua nos mantendo na fé. Então, a obra da conversão, do começo ao fim, é uma obra exclusiva de Deus Espírito Santo. Esse é o sentido amplo da santificação. Mas existe a santificação no sentido restrito. E no sentido restrito se refere à obra do Espírito Santo, através da qual ele dirige os crentes
a levarem uma vida santa, uma vida reta aos olhos de Deus. Nós vamos conferir duas passagens bíblicas que ilustram muito bem esses dois sentidos. A primeira delas, 2 Tessalonicenses 2,13. Quem encontrar, pode ler. E alguém vai procurando a segunda passagem, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. A primeira passagem, 2 Tessalonicenses 2,13. Quem tiver, leia, por favor. Posso ler, pastor? Por favor. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Muito obrigado. Notem, essa santificação da qual está falando aí é um sentido amplo, é o sentido de ter sido eleito, de ter sido escolhido, de ter sido chamado por Deus. Então é um sentido de chamada, está se referindo à conversão. Portanto, santificação compreende o sentido amplo nessa passagem. Agora vamos ver o segundo exemplo, que é um exemplo de santificação no sentido restrito. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Vou ler. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Muito obrigado. Notem, aqui cita um caso específico de um pecado, a prostituição. Então, esse é um sentido restrito de santificação. É quando o Espírito Santo, ele me leva a fazer a vontade de Deus, abandonando aquilo que é a vontade da carne. Então, seria abandonar os pecados especificamente falando. Isso é vida de santificação. É quando nós, uma vez sido transformados por Deus Espírito Santo, agora vivemos uma vida que procura agradar a Deus, em temor a Deus e em fé diante do Senhor nosso Deus. A primeira coisa que a gente precisa entender, quando nós falamos de santificação, é nos lembrar que a vida de santificação, ela é um presente de Deus Espírito Santo. Em João capítulo 6, versículo 63, o Espírito Santo é chamado de vivificador. Portanto, ele é descrito como o Senhor doador da vida. Quando nós olhamos para o Gênesis, lá no relato da criação, nós vemos que o Espírito Santo estava presente na criação, assim como Jesus estava presente na criação. Né? Tem gente que acha que Jesus só passou a existir a partir da sua concepção virginal, da sua concepção na Virgem Maria. Não, Jesus é eterno e estava presente na criação do mundo. E o Espírito Santo estava lá. Foi ele quem deu o fôlego da vida. O fôlego da vida tanto ao ser humano, como também aos animais. Soprou neles o fôlego da vida, diz o texto. O homem que fora criado por Deus, ainda lá no Jardim do Éden, era um homem que tinha comunhão com Deus. A Bíblia fala em Gênesis 1, 26 e 27, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança é uma semelhança espiritual. Não tinha pecado. Tinha uma perfeita comunhão com Deus. Mas aí nós conhecemos a história. No capítulo 3 de Gênesis entra a grande tragédia do mundo, que é a queda do homem em pecado. Qual foi o primeiro pecado? Se você tiver que responder essa pergunta usando uma única palavra, qual é a palavra que você daria como resposta para essa pergunta? Alguém pode falar? Eu posso. Dúvida. Desobediência. Desobediência. A desobediência então, é a palavra... É que assim, quando ela foi tentada, ela duvidou que Deus estava correto. Ou queria, pelo menos, ela tinha uma dúvida, ela não tinha certeza que Deus tinha falado a coisa certa para ela. Essa dúvida aí, pelo menos foi assim que eu aprendi desde a doutrina. O primeiro pecado não foi a desobediência, ou comer a fruta, mas sim a dúvida dela perante o que Deus determinou. Isso foi me ensinado. A dúvida é aquilo que vai... o crédito que foi dado à dúvida levou a cometer o primeiro pecado, que é
na prática, o pecado da desobediência. Mas eu concordo, sim, a dúvida, ela precedeu o pecado da desobediência. Não houvesse a dúvida, também não haveria a desobediência. Então, essa desobediência traz para o mundo a grande tragédia do pecado. E então, Romanos capítulo 6, versículo 23, vamos tentar olhar alguns textos de Romanos, nós vamos ter ali a consequência do pecado. Vocês devem saber esse versículo de cor, eu imagino. Romanos 6, 23. Quem pode ler ou quem sabe de cor para falar? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salário é um pagamento, é uma recompensa, é uma gratificação. Ou então a gente pode entender aqui nesse texto como uma consequência. Ele diz: o salário do pecado é a morte. É como se ele estivesse dizendo a consequência direta de termos caído em pecado é a morte, mas no sentido de separação de Deus. Então aquela comunhão que antes era perfeita, agora é rompida. Não, o homem não tem mais a comunhão com o seu Criador. E por natureza, o homem se torna, a mente do homem é carnal, se torna inimiga de Deus. Romanos 8, versículo 7. Alguém pode ler? Romanos 8, 7. Ô, pastor, Sim. eu só queria dar um complemento, que outro dia eu estava lendo, que o salário, ele não é um favor, não é um presente, o salário é uma conquista. Perfeito. Então, ou seja, você faz, você recebe, não é um presente. Então, aqui nesse versículo também acho que a gente deve ressaltar bem isso. Não é um favor, é a consequência, né, de ter feito algo. Perfeito, é aquilo que você recebe em troca de algo que você fez. Isso aí. Vocês estão ouvindo bem o meu áudio? Aqui está tranquilo. Para mim está cortando às vezes, pastor. Está sendo bom, ou melhorou agora? Para mim Vamos ver. estava ótimo, para mim estava bom, eu não senti nenhuma dificuldade. Para mim deu cortes, tem horas que eu não escuto você. Ficou melhor, pastor, agora não está mais dando o eco que estava dando antes. Ah, legal, então tá bom. Agora melhorou, então tá bom. Então vamos continuar. É isso que a Márcia colocou mesmo, a respeito do salário, que é aquilo que a gente, é uma colheita, digamos assim, daquilo que a gente planta. Romanos 8, versículo 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Pendor significa uma inclinação, uma tendência. Então, a tendência da carne é tornar-se inimiga de Deus. A carne aqui para falar da corrupção humana, da nossa natureza humana. Então, usa-se muitas vezes na Bíblia esta palavra carne, para falar dos desejos da nossa natureza puramente humana. Então, nós percebemos por aí que a nossa comunhão foi rompida. E o nosso desejo natural é sempre de inimizade contra Deus. Inimizade no sentido de não buscar as coisas de Deus. Então, nós percebemos que o homem precisa, a partir da sua queda, de uma nova vida, de um novo nascimento. Interessante que lá em João, capítulo 3, vocês já devem ter lido isso muitas vezes, nós temos o relato de Nicodemos quando ele visita Jesus. Nicodemos era um mestre da lei, das escrituras, era alguém que ensinava a Bíblia no tempo de Jesus, e em João 3, versículo 3 a 5, ele foi ter uma conversa com Jesus. E aí Jesus diz para ele, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o Nicodemos se apavora, né? Ele não entende as palavras de Jesus. E ele pensa, nossa, como é que eu desse tamanho grandão vou nascer outra vez? Nem caibo mais dentro da barriga da minha mãe. E aí Jesus diz para ele, na verdade, aquele que nascer da água e do Espírito. Uma alusão ao santo batismo como o novo nascimento. Bom, por que o batismo traz esse novo nascimento? Porque nele está ligado uma promessa. Percebemos aí que Deus usa, o Espírito Santo, ele usa os meios externos para nos dar essa nova vida. E quais são os 3 meios que Deus usa, que Deus Espírito Santo usa, tanto para dar
como para manter a vida nova numa pessoa? Quais são os 3 meios? Quem é que vai me responder? A palavra, Certo? o batismo e a Santa Ceia. Perfeito. A palavra, o batismo e a Santa Ceia. Os 3 são meios da graça, mas apenas batismo e Santa Ceia constituem sacramento. Sacramento é algo que é ordenado por Deus, que usa elementos visíveis, ligados a uma promessa da palavra de Deus, e que tem o poder tanto de criar a fé, como também de perdoar pecados. Então, o batismo é chamado no livro de Tito, capítulo 3, versículo 5, como um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Veja, regenerar é gerar de novo, é fazer outra vez. Então, quando nós somos batizados, ali no nosso batismo, quando criança, nós somos feitos outra vez. Aqui está falando da nossa condição espiritual. Deus nos regenera, Deus Espírito Santo. E por isso, ele nos concede a fé. A fé que é o meio pelo qual nós recebemos a graça de Deus. A graça de Deus, ela é a causa da nossa salvação. E a fé, então, é o meio pelo qual nós nos apropriamos dos benefícios da graça. E mesmo esta fé, se a gente ler lá em Efésios 2, 8 e 9, ela é um dom, uma dádiva do nosso Deus. Eu falava ontem no estudo das mulheres que graça não é um dom de Deus. Presta bem atenção nisso. Tem gente que às vezes confunde. Graça é um atributo de Deus. Ou seja, é uma qualidade que só pertence a Deus. Deus não dá para nós a sua graça. Assim como quando você ama uma pessoa, você não dá para ela o seu amor. Você dá para ela as atitudes do seu amor, resultantes do seu amor. Assim também, a graça de Deus, ela concede para nós, pecadores, atitudes que são provenientes ou que são resultados da graça de Deus. E a fé é também um resultado, é uma atitude graciosa de Deus, que nos concede a fé. Então, a gente não cria a fé em nós. Ninguém é capaz de fazer isso, né? E eu vou explicar aqui uma coisa que eu expliquei ontem também, que é bem importante a gente compreender isso. Por exemplo, por que existem algumas igrejas onde é muito comum você escutar a expressão "eu aceitei Jesus"? Isso é comum, né? E aí você vai perguntar, vai dizer para essas pessoas que afirmam dessa maneira: olha, mas nós somos salvos pela graça de Deus. Ela vai dizer, por causa da graça de Deus. Ela vai dizer, sim, por causa da graça. O que acontece é que há um entendimento equivocado da palavra graça. A igreja católica, ela entende graça no sentido de que Deus dá o comecinho, o começo da fé, e a pessoa agora, por meio de boas obras, precisa completar a fé. Esse é o entendimento católico. Já as igrejas evangélicas, elas têm uma outra compreensão. Elas vão dizer o seguinte, eu não estou falando da igreja luterana ainda, tá? Quando estou falando de igrejas evangélicas, estou falando de todas as igrejas que não são nem católica e nem luterana. Essas igrejas têm a seguinte compreensão: depois da queda em pecado, o homem não foi totalmente afetado. Sobrou nele uma coisa boa. E de modo que a criança, quando nasce, ela ainda nasce com a idade da inocência, sem pecado. Então ela tem um tempo ainda, até ela cometer o primeiro pecado, que ela vai ter uma essência boa. Isso é o que nós chamamos de pelagianismo ou semipelagianismo. E essa essência boa que ela traz dentro dela, dá para ela uma capacidade própria de decidir-se por Deus. Então, por isso eles dizem que aceitam Jesus. Na realidade, isso é graça, mas é uma graça no sentido equivocado. Na Bíblia, a palavra graça tem uma outra conotação. A palavra graça é um ato exclusivo de Deus. Não tem nenhuma participação humana na palavra graça. Ela é um favor que Deus concede a nós.
Então, por isso, a gente percebe como é importante compreender, mesmo usando a mesma palavra, às vezes as pessoas estão se referindo a sentidos diferentes. E a Santa Ceia, portanto, é o meio pelo qual Deus sustenta a nossa vida de santificação. Por isso é importante a participação na Santa Ceia. Ali nós somos alimentados, ali nós somos perdoados, somos fortalecidos para fazer a vontade de Deus. Mas notem que batismo e Santa Ceia, eles só têm o poder de fazer o que fazem porque Deus liga a eles uma promessa. Você já se antenou para uma realidade? Muita gente nega o batismo infantil, isso vocês já sabem, né? Muita gente diz assim, o que adianta batizar uma criança? Como é que ela vai crer? Geralmente as pessoas que têm essa ideia de que nós temos uma capacidade de crer sozinhos. Mas o mesmo Deus que criou o mundo do nada, não é o mesmo Deus que continua criando a fé? Então, como é que as pessoas têm facilidade para crer que Deus criou o mundo do nada, mas a mesma pessoa tem dificuldade de entender que esse mesmo Deus pode criar fé no coração de uma criança por meio do sacramento do batismo, que é um sacramento no qual Deus, ligou uma promessa. Não foi nenhum homem que inventou o batismo. O batismo é a ordem divina. Então, começa a prestar atenção como muitas vezes a gente não examina a Escritura como é necessário examinar. O Espírito Santo, ele ilumina, então, as nossas vidas, os nossos corações, com a palavra do Evangelho. Porque é o Evangelho que traz a promessa graciosa de Deus em Cristo Jesus. Quando, acho que foi a Márcia, não lembro agora quem leu o versículo ali, o salário do pecado é a morte, mas graças a Deus, se você olhar lá na Bíblia, Romanos 6, 23, o versículo não coloca um ponto final na morte, ele coloca uma vírgula. E depois da vírgula coloca uma conjunção adversativa. Isso significa que agora ele vai falar algo que é o contrário. Então ele diz assim, o salário do pecado é a morte, é a condenação. Mas, o mas mudou. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Notem, a promessa do Evangelho traz vida, traz renovo. Ela é que traz esta vida nova, chamada vida de santificação. E provoca mudança no coração. E essa mudança, portanto, de inimigos de Deus, nos torna amigos de Deus. Mas essa mudança também traz mudança na nossa mente com respeito às coisas da vida. As coisas terrenas, elas já não são mais tão importantes. Elas já dão lugar às coisas do alto. Quanto mais apegado às coisas da terra uma pessoa é, menos perto de Deus ela está. E quanto mais próximo de Deus ela está, mais ela aprende a olhar para as coisas do alto e entender que as coisas da terra são apenas uma coisa para servir passageiramente. Mas essa mudança, ela inicia no coração, dentro de cada um. Ali onde o Espírito Santo mexe, toca. Por isso eu sempre digo assim, que o coração dos outros é lugar que a gente não consegue mexer. Mas Deus, Espírito Santo, ele consegue mexer. Por isso a gente precisa sempre orar uns pelos outros, especialmente quando alguém está em dificuldade ou quando alguém se torna um problema de conflito. Eu não posso tocar no coração da pessoa, mas Deus pode tocar. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 19, quem tiver aí, por favor, pode ler, vai falar de onde provém os maus desejos. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Muito obrigado. Do coração procedem os maus desígnios.
Há um outro texto que fala, a boca fala do que está cheio o coração. Ninguém pensa com o coração, essa é uma metáfora. Né? A gente não diz assim, eu estou pensando com o meu coração. O coração, para algumas culturas, era a sede das emoções, já para outras era o intestino, mas por alguma razão o coração foi considerado a sede da vida durante muito tempo. Então, emprega-se essa mensagem como se dissesse, os maus desígnios partem do pensamento, do cérebro, mas isso não fica tão poético, né? Ninguém vai dizer, eu amo você de todo o meu cérebro, amo você de todo o meu coração, ou te amo de coração. Vai dizer, então, do coração partem os maus desígnios. O pecado começa dentro de nós. Quando nós começamos a pensar, quando damos asas, como disse o seu Hartwig, da dúvida, a dúvida em si não é um problema. O problema é quando nós passamos a dar muito crédito para a dúvida. E aí a dúvida vai se tornando um volume tão grande que perturba e torna-se quase uma certeza. Então, o benefício da dúvida nem sempre é tão benéfico, não é? Quando a gente olha para esse texto, do nosso interior, que provém os maus desígnios, nós entendemos que a Bíblia está falando que é da nossa natureza pecaminosa, dos nossos impulsos humanos, da falta de controle da vontade humana que provém os maus desígnios. Bom, como é que a gente contém esses impulsos? Existem algumas formas. Alguns optam, por exemplo, em criar leis, normas, obrigações. Algumas igrejas usam muito fortemente uma expressão, a obediência. Vocês já devem ter ouvido, né? A obediência é uma palavra que os legalistas gostam muito. Então, a obediência a Deus, obediência às leis de Deus. Não que obedecer a Deus não seja importante, é óbvio que é. Mas você acha verdadeiramente que o caminho da compulsoriedade, da obrigatoriedade, é que leva à verdadeira transformação? Pensa quando você era ainda uma criança ou quando você ainda morava na casa dos teus pais. Quantas coisas você fez obrigado por eles, porque eles colocavam como lei, como norma, como obrigação, mas algumas daquelas coisas que você cumpria não era a sua convicção. E quando você teve a oportunidade de sair de lá, a primeira coisa foi largar tudo aquilo para trás. Então, por aí vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Como é que nós motivamos as pessoas? Alguns acham e entendem que é o caminho da lei dura e severa, das normas, que vai ter uma igreja consistente, uma igreja que abraça o evangelho, que pega firme. Mas será que o caminho da lei é, de fato, o caminho do verdadeiro cristão? A lei é boa. Paulo vai dizer que a lei é boa porque ela mostra o pecado, porque ela nos faz enxergar, nos faz perceber, mas a lei não traz mudança de vida. É como você comparar a lei com o exame médico. O exame do laboratório vai mostrar que você tem uma doença, mas ele não é capaz de curar, de tratar e muito menos de curar a sua doença. Para isso precisa do remédio. Esse remédio é o evangelho. Então, a mudança, ela vem da graça de Deus. A mudança para uma vida de santificação, a mudança para fazer a vontade, para fazer o desejo de Deus, ela vem do Espírito que age por meio do Evangelho de Cristo. E essa mudança, quando nós entendemos a graça de Deus, e quando nós sentimos o amor que Deus tem por nós, ela certamente vai provocar no crente uma vontade de lutar contra as coisas ímpias, uma vontade de lutar e abandonar as coisas que são da carne. Vamos conferir 2 textos de Romanos.
Romanos 7:18 e 6:12. Romanos 7:18. O que é que Paulo diz ali? É Romanos? Romanos 7:18. Porque eu sei que em mim, isto é da minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Quantas vezes a gente já se pegou nessa situação, né? A gente conhece a vontade de Deus. E a gente quer fazer a vontade de Deus. Mas muitas vezes a gente se pega e se flagra descumprindo a vontade de Deus. Isso é bom quando a gente se flagra, porque é sinal de que a gente está fazendo um autoexame. Mas isso também nos mostra que a lei, embora nos revele a vontade de Deus, ela é incapaz de nos capacitar para cumprir essa vontade. Romanos 6:12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não deixe o pecado reinar em vossos corações. Esse é o conselho de Paulo, né? Não dê créditos, não dê asas ao pecado. Então, no primeiro momento, a fé que nos traz a vida nova, ela é um dom de Deus. E só num segundo momento, então, é que o nosso eu empírico é capaz de refletir a fé e dizer, eu creio. Nós chamamos a fé, no primeiro momento, quando a gente ganha a fé. Imagine você lá no batismo, você ganhou a fé pela primeira vez. Ali você foi totalmente passivo. Você recebeu, foi colocado em você a fé. Mas a partir do momento que você também começa a ser instruído, você passa a ter uma consciência das coisas da fé. Nós chamamos essa consciência de fé reflexiva. Então, por exemplo, hoje, se um de nós diz, eu creio em Deus, ou eu creio em Cristo, ou eu aceito Jesus como meu Salvador, hoje, na vida de santificação, isso não está errado. Mas se eu me refiro dessa forma para o ato da minha conversão, aí está errado. Porque a minha conversão é obra de Deus Espírito Santo. Mas depois que estou na fé, eu já ganhei a fé, passo a ser instruído e passo a refletir do modo consciente nas coisas que eu aprendo da palavra de Deus, cujo ensinador é o próprio Espírito Santo. A fé que o Espírito Santo nos concede, ela também nos enche de um desejo e de uma vontade por uma vida nova. Martinho Lutero dizia que a fé é uma coisa viva, é uma coisa ativa e ao mesmo tempo poderosa. A verdadeira fé, ela age, ela atua no exercício do amor. E Jesus vai dizer para nós, no Evangelho, que o resumo dos mandamentos é a palavra amor. E nós amamos a Deus amando ao nosso próximo. E essa fé vai se tornar ativa, primeiramente no nosso nascimento, o nascimento de uma vida nova, de uma novidade de vida. E também vai nos tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. A promessa da vida do Espírito Santo em nós, ela é uma promessa de Jesus. Lembram-se de João 14, quando Jesus vai se despedir dos seus discípulos, ou vai anunciar que ele estava de partida? Ele diz, mas eu vou enviar sobre vocês o Consolador. E nós, então, cristãos, recebemos individualmente o Espírito Santo. De modo que nós somos santuários do Espírito de Deus. Vamos conferir duas passagens que nos mostram isso. 1 Coríntios 3, 16 a 17. 1 Coríntios 3, 16 a 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus
que sois vós, é sagrado. Nós somos um santuário, quer dizer, uma morada, um templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 6, 19 agora. Meia dúzia, 19. Quem encontrar pode ler. 1 Coríntios 6, 19. Acaso... As duas marchas, que legal. Ô, Márcia, vamos fazer um... As charás vizinhas. Vou tirar o palito. Pode ler, Márcia, fica à vontade. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ok. Muito obrigado. Vós sois o santuário do Espírito Santo. Uma vez eu coloquei a seguinte ilustração, acho que era do estudo da juventude, se não me engano. Você já imaginou se um dia você chegasse na igreja, no culto, e aquele dia tivesse lá em cima do altar, em vez das coisas normais do altar, uma televisão, e o pastor dissesse: hoje, meu povo, nós vamos assistir aqui dentro da igreja um filme pornográfico. Uau! Que escândalo, não é? Todo mundo sairia escandalizado da igreja. Mas você já observou que nós nos escandalizamos por assistir um filme dentro das paredes do tijolo, mas não temos o mesmo escândalo quando se trata do nosso corpo? Porque talvez nos falta a consciência da fé reflexiva, no sentido de entender que Deus habita no coração do homem e não nas paredes. Estão percebendo como muitas vezes a nossa fé, ela precisa de maturidade, precisa de ser refletida, pensada, meditada? O texto de Coríntios disse: vós sois a morada do Espírito Santo, vós sois o santuário, não destruam o santuário. E de que maneira nós destruímos o santuário de Deus? Não é tacando pedra, não é derrubando paredes, mas é desmoronando os princípios, os valores da fé cristã. É descumprindo e denegrindo a vontade do Senhor. Mas, por outro lado, nós também não devemos cumprir a vontade de Deus simplesmente por ser uma lei. Mas sim por isso a santificação é uma vida vivida na liberdade cristã. E essa liberdade cristã, ela brota da consciência de que sou pecador, da consciência de onde eu fui tirado por Deus quando enviou o seu Filho Jesus, e do desejo voluntário que agora nasce em mim, por obra do próprio Espírito Santo, de fazer a sua vontade. Lembram do ofertório que a gente canta logo depois do sermão? Cria em mim, ó Deus, um novo coração, né? E me dá um espírito voluntário. O que é esse espírito voluntário que a gente canta na igreja desde que a gente é criancinha? O espírito voluntário quer dizer um espírito que age movido pelo amor, movido pela gratidão e não movido pela lei. A lei só serve para nos mostrar o erro, para nos convencer do erro e para nos fazer parar com o erro. Mas o que me faz servir a Deus, o que me faz ter uma vida santa aos olhos de Deus, é a alegria de querer fazer a vontade do nosso Deus. Vamos ler um texto agora um pouquinho mais comprido, que é Romanos 7, 15 a 25. Romanos 7, 15 a 25. Vamos começar no 14, porque vai falar da lei. Posso ler? Por favor. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz,
e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Que bonito esse texto de Paulo. Paulo descreve justamente o que é a vida de santificação. A vida de santificação é uma luta contra o velho homem, uma luta contra os desejos da nossa própria natureza carnal. Ele diz: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Você já deve ter vivido esse conflito muitas vezes na sua vida, de se pegar fazendo uma coisa nas atitudes que a sua cabeça e o seu coração crê diferente. E aí você se dá conta e você volta em arrependimento e você cai de joelhos, pede perdão e Deus perdoa, e amanhã depois a gente volta a fazer o mesmo pecado. Essa é a luta de santificação. Essa é a vida do cristão aqui no mundo. E aí Paulo faz uma pergunta lá no versículo 24, desventurado o homem que sou. Quem é que vai me livrar da morte, né? Quem é que vai me livrar da condenação? E aí ele faz uma conclusão muito linda no versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus pagou o preço do nosso pecado. Jesus nos livrou da morte e Jesus nos trouxe também o perdão. E nós nos apropriamos desse perdão por meio da fé. E esta fé é um dom gracioso concedido por Deus através do Espírito Santo. Por isso, a obra da santificação em nossas vidas é uma obra feita por Deus, Espírito Santo. Aquele que quer se tornar mais santificado aos olhos do Senhor, ele precisa se alimentar dos meios da graça. Porque é ali que o Espírito Santo age, trabalha, transforma as nossas vidas e nos leva sempre mais para perto da vontade do nosso Deus. Para concluir, eu vou deixar algumas coisas de lado e vou pular para um parágrafo que eu anotei aqui de conclusão. A fé nasce quando nós somos tocados por Deus e declarados justos por Ele. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo nos dá uma nova vida. Quando eu ganho a fé, eu recebo também uma vida nova. No começo, a fé é inconsciente, como é o caso das crianças batizadas. Da mesma forma que fica inconsciente quando o cristão trabalha ou enquanto nós estamos dormindo. Porém, esta fé, ela se torna reflexiva, no sentido de que o cristão ele passa a ter consciência da sua confissão de fé. E essa conscientização da fé, ela se manifesta em 3 áreas importantes na nossa vida. A primeira delas é a nossa confissão de fé propriamente dita. Em quem nós cremos, ou o que nós cremos. A segunda delas, na nossa vida de oração. A oração diária, a oração constante, o falar com Deus, o meditar na sua palavra. E, por último, a vida de culto ao único e verdadeiro Deus. Ir ao culto é importante por uma única razão. É a vontade de Deus. E ali Deus nos serve com os meios da graça, e nós podemos cultuar, louvar e adorar o nosso único e verdadeiro Deus. Que Deus nos abençoe graciosamente, que Deus nos conceda generosamente o seu Espírito Santo, para que a nossa vida possa ser vivida sempre com gratidão a Deus e em santificação e temor ao Senhor. É isso por hoje. Alguém gostaria de participar, comentando, perguntando, contribuindo?
Eu queria perguntar, pastor, porque eu estou numa dúvida, mas não é uma dúvida daquela de pecado, tá? Tá bom. Mas tem a ver, a qualquer hora eu ia ter que fazer essa pergunta para o senhor, e agora eu acho que é o momento certo, porque a gente falou agora há pouco em Gênesis e tal, e o assunto tem a ver com aquela passagem lá. Há poucos dias atrás, eu vi um vídeo no YouTube, onde estava um pastor evangélico, eu não lembro de qual igreja, mas era um pastor evangélico falando sobre a queda no pecado. E ele afirmou o seguinte, que o mandamento que Deus deu a Adão e Eva para que não comessem do fruto, na verdade foi dado para Adão, não para Eva. De sorte que, segundo ele, Eva, na verdade, foi tentada pelo diabo, quer dizer, o diabo usou Eva, talvez, não sei, alguma estratégia, talvez ela fosse mais sensível, e ele afirmou o seguinte, se Eva tivesse comido o fruto, quer dizer, cometido o pecado, comido o fruto, tivesse feito desobediência, e o Adão não tivesse feito, não haveria o pecado. O pecado só existe porque o Adão comeu. Tem a ver isso, pastor? Eu estou em dúvida agora. Ok. Essa dúvida não procederia, porque a partir do momento que Eva comeu, mesmo, imaginemos que só ela tivesse comido. Existia uma outra ordem de Deus antes, crescer e multiplicar-vos. E essa multiplicação era até possível que Deus, então, deixasse o Adão, digamos, livre. Mas os frutos que viessem, então, a partir do momento que Adão tivesse alguma relação com Eva, ele também estaria contaminado pelo pecado, e as gerações que nascessem a partir também estariam corrompidas pelo pecado. Então, o que se corrompe foi o gênero humano, a raça humana, e por isso, independente, a raça humana estaria condenada com o pecado, sim. Obrigado. Acabou a dúvida. Obrigado também. Mais alguém gostaria de perguntar, de participar, de colaborar de alguma maneira? Estão quietinhos, Estavam dormindo durante o estudo, Dona Érica prestou atenção aí, dona Érica? Mas e muito! E muito, muita atenção. Não dá para dormir. É que foi tão bem falado que a gente não tem dúvidas, não tem o que acrescentar, né? Então, significa que estava realmente tudo entendido. Então, tá bom. Obrigado. Vamos ver ali, então. Pessoal, tem algumas pessoas que chegaram um pouquinho depois, e eu quero saudar a todos também. A Joelma tinha escrito, oi, Lucas, manda essas 2 passagens bíblicas agora do começo, por gentileza. A Joelma pediu, mas acho que o Lucas não leu. Não deve ter visto, Joelma. A gente manda sim. Dona Laura e seu Egon estão assistindo lá de Videira, bem-vindos também. A Eliane Rassi gostaria de pedir oração pela saúde da tia Lourdes, que está internada no hospital regional. Vamos orar pela dona Lourdes. Oscar gostaria de pedir oração para a família do amigo Edmilson, e pelo falecimento do pai dele, senhor João. Então, família do Edmilson, vamos anotar aqui. A Ademir e a Elizabeth estão assistindo também. E a Luciane Stern escreveu, obrigada, Jesus amado, tudo dele, por ele e para ele. É isso mesmo. A Deus seja toda a honra. O Douglas gostaria de pedir oração pela saúde da mãe de um amigo de trabalho, dona Selma de Carvalho. Vamos orar por ela também. É isso, então. E nós vamos orar também, incluir a dona Érica, não essa que está aqui no estudo, dona Érica, nossa irmã aqui da congregação, Érica Eger, que está também passando por um problema difícil de saúde, e o neto da Marlete, que está aí, que é o Enzo. É Enzo, né, Marlete? Eu não estou enganado, é assim o nome dele. Vamos, então, falar com Deus em oração. Amado e gracioso Deus, nosso Pai Celestial, nós queremos te adorar e te glorificar pelo dom da vida e por todas as bênçãos recebidas das tuas mãos. Obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui, reunidos para estudar a tua palavra. Te agradecemos pelo dom da fé que nos deste em Cristo Jesus e também te louvamos e te engrandecemos
por nos enviares o teu Espírito Santo, que nos santifica, que nos chamou à fé e que nos conserva na única e verdadeira fé. Dá-nos graciosamente o teu Espírito, para que andemos nos teus caminhos. Perdoa os nossos pecados e fortalece a nossa fé. Também te pedimos pela vida e pela saúde daqueles irmãos que estão passando por alguma dificuldade. Intercedemos em favor da dona Érica, do menino Enzo. Te agradecemos pela recuperação da dona Margaret. Pedimos pela Lourdes e também pelo Edmilson. Ó Deus, olha por esses que estão enlutados, derrama sobre eles o teu Espírito Santo, para que ele os conforte e para que ele também conceda a esperança da ressurreição da vida eterna. Olha pela dona Selma, que também está com problemas de saúde, esteja com ela o teu Espírito Santo, fortalecendo e abençoando. Todos estes irmãos nós entregamos nas tuas mãos. E tu, que és um Deus onipotente, onisciente, conhece tudo de todas as coisas. Olha pelas necessidades de cada um. Olha também por cada um de nós aqui. E estende sobre nós a tua graça e o teu amor. Ouve-nos, ó Deus, em nome e por amor de Jesus, que nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, uma noite feliz e abençoada no Salvador Jesus. Grande abraço, gente. Fiquem com Deus.